Boa noite a todos. Quinta sessão extraordinária do primeiro ano da 10ª legislatura. Boa noite a todos. Com a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre o trabalho e havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Micael para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Gálatas, capítulo 4, versículo do 3 ao 7. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com que eu instruí. Não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Amém. Muito bonito. Conforme o artigo 31 do regime interno, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias para expediente. Presidente, por uma questão de ordem, independente de a gente dar continuidade na sessão, eu fiz um requerimento verbal ao setor legislativo, na pessoa da doutora Priscila, invocando o artigo 114, parágrafo 5º, que diz o seguinte: ao orador que for interrompido pelo encerramento e hora do expediente, será assegurado o direito de uso da palavra em primeiro lugar na sessão seguinte, para completar o tempo concedido na sessão anterior. Então, Vossa Excelência bem se recorda que houve um tumulto, eu estava inscrito na explicação pessoal, está aqui o livro, e a minha fala foi, de certa maneira, negada, obviamente porque a senhora encerrou a sessão antes da minha fala. E eu considero que tive um prejuízo com isso, de 10 minutos, para poder me manifestar, inclusive, sobre as acusações que me foram feitas da APAI. E, então, Vossa Excelência já negou essa minha fala agora, então eu gostaria que ficasse consignado nos anais dessa casa, na próxima ata, que eu fui cerceado do meu direito, por analogia ao artigo 114, parágrafo 5º, de me pronunciar os 10 minutos que eu sinto que tinha direito. Muito obrigado. Se puder consignar, serventia, eu agradeço. O artigo 114, parágrafo 5º do regime interno, assegura o uso da palavra. Na próxima sessão, a ordem indeterminado no expediente. E não é explicação pessoal. Portanto, não concedo o uso da palavra devido o requerimento que foi feito de forma escrita. E podendo o vereador fazer a inscrição no livro para essa sessão. Já estou inscrito, senhora presidente. Só quero que consigne em ata, porque aí eu posso tomar as minhas providências. Agradeço muito a sua atenção. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras relativo ao mês de fevereiro de 2025, que será encaminhado à Secretaria, ficando à disposição para consulta. Balancete da Câmara Municipal de Caieiras relativo ao mês de março de 2025, que será encaminhado à Secretaria, ficando à disposição para a consulta. Projeto de Lei 024/2025, de autoria da vereadora Renata Lima, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras a Semana Municipal de Conscientização à Adoção de Crianças e Adolescentes e à Adoção Tardia e da outras providências. A senhora encaminha. Encaminho a comissão para o parecer. Projeto de Lei 025/2025, de autoria do vereador Micael, que dispõe sobre
altera o inciso 1º do artigo 1º da Lei Municipal 4.799, de 13 de outubro de 15, e dá outras providências. Encaminho às comissão para o parecer. Projeto de Lei 026, de 2025, de autoria do vereador Micael, que dispõe sobre: garante a acessibilidade nos escadões públicos do município de Caieiras e dá outras providências. Encaminho às comissão para o parecer. Projeto de Lei 027/2025, de autoria do vereador Micael, que dispõe sobre: institui o controle rigoroso na compra e distribuição de entrega de medicamento no âmbito da rede pública de saúde no município de Caieiras e também dá outras providências. Encaminho às comissão para o parecer. Projeto de Lei 028/2025, de autoria do vereador Juninho, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir no âmbito municipal de Caieiras o prêmio Atletas Melhores do Ano e dá outras providências. Encaminho às comissão para o parecer. Projeto de Lei 029/2025, de autoria do vereador Lagoinha Jose, que dispõe sobre: institui o programa educacional para a prática de educação física adaptada para estudantes com deficiência e dá outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de Lei 030/2025, de autoria também do vereador Lagoinha Jose, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras o evento Cavalgada Feminina e dá outras providências. Encaminho às comissão para o parecer. Projeto de Lei 031/2025, de autoria do vereador Birruga, que dispõe sobre: altera o parágrafo 1º e acresce incisos 1 e 2 ao artigo 3º da Lei Municipal 5.351, de 14 de julho de 2020, e também dá outras providências. Encaminho às comissão para o parecer. Projeto de Lei 032/2025, de autoria do vereador Dr. Panelli, que dispõe sobre: dá denominação à rotatória que especifica e dá outras providências. Encaminho às comissão para o parecer. Projeto de Lei 033/2025, também de autoria do Dr. Panelli, que dispõe sobre: proíbe o estacionamento de veículos guincho em um raio de 500 metros das entradas e acesso dos pátios de recolhimento de veículo no município de Caieiras e dá outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto 034/2025, de autoria da vereadora Renata Lima, que dispõe sobre: altera dispositivo da Lei Municipal 5.523, de 8 de julho de 2021, e também dá outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de Lei 035/2025, de autoria do vereador Alemão da Barroca, que dispõe sobre: institui a obrigatoriedade de oferta de cursos de braille para pessoas com deficiência visual e também dá outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de Resolução 04/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre: altera o caput e o parágrafo 3º do artigo 93 da Resolução 04, de 19 de abril de 23, e também dá outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de Resolução 004/2025. Senhora Presidente, nos termos do artigo 133 do regime interno, apresento pedido de urgência especial, conforme requerimento escrito da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o pedido de urgência especial das comissões em votação. Esse projeto entrará na ordem do dia. Oi? Pode votar, né? Não entendi. Coloco... Ah. Tá. Ah. Tá. Então, coloco o pedido de urgência especial em votação. Em votação.
Doutor Panelli. Alemão. Tá. Ó, projeto aprovado. As indicações de regime de urgência aprovado. As indicações de 440 a 481 será encaminhada à Secretaria para as providências. Não havendo matéria para expediente, iniciamos o tema livre. Ofereço a palavra ao vereador pelo tempo regimental de 10 minutos. Com a parte, solicita ao primeiro secretário que faça a chamada. Vereador Anderson Cardoso da Silva. Dispense, senhor presidente. Senhor Panelli. Carlos Alberto Albino Júnior. Boa noite a todos. Bom, quero agradecer a presença de todos. Muito bom ver essa casa cheia. A imprensa local, os funcionários desta casa. Bom, é muito rápido o que eu vou falar. Hoje nós tivemos pela manhã, cheguei aqui pela manhã, tive a grata surpresa de encontrar os membros do sindicato aqui. Pudemos conversar bastante. Sim. E fizemos um ofício ao prefeito a questão dos 10% de aumento dos funcionários. Então, esse ofício foi para a prefeitura, tá? E a gente está aguardando a resposta a respeito desse tema. Também estou vendo que tem bastante comissionados aqui hoje. Deixar bem claro, tanto comissionado, quanto efetivo, quanto frente de trabalho. Jamais os vereadores aqui, eu vou falar por mim, mas eu tenho a certeza que todos vai prejudicar trabalhador. Tá certo? Então, eu acho que a gente tem... nós, quanto vereadores, temos que cuidar da cidade, cuidar do interesse do povo, cuidar do interesse dos funcionários e ficar colocando, como eu posso falar a palavra correta para não falar besteira, colocando medo em vocês que trabalham, e por sinal, muitos trabalham muito mesmo. Você entendeu? Então, gente, deixar bem claro aqui a todos vocês que ninguém é contra os funcionários, que seja ele desde faxina até o alto escalão. Você sabe por quê? Porque vocês que fazem a cidade andar. Tá certo? Então, eu espero que venha com a devolutiva positiva desse aumento de 10%, porque vocês merecem corrigir aí que vocês estão, desde 2005, 2006, se não me falha a memória, esperando esse tão sonhado aumento, tá? Então, essa é a minha palavra, uma boa noite a todos e muito obrigado. Ítalo Vieira Santana Meira. Dispenso. José Carlos Dantas de Menezes, vereador alemão da Barroca. Dispenso. Vereador Josemar Soares Vicente. Com a palavra rapidamente aqui do meu assento, secretário. Bom, hoje vou falar hoje sobre o autismo. A conscientização sobre o autismo é um passo fundamental para construir uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. Ao educar-se sobre o TEA, transtorno do espectro autista, todos nós podemos contribuir para um mundo onde as diferenças são respeitadas e onde cada pessoa tem a oportunidade de brilhar à sua maneira. Celebrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril, é apenas um começo
Devemos conversar sobre esse assunto todos os dias, para garantir que todos se sintam aceitos e valorizados. Compreender melhor o autismo é essencial para desmistificar preconceitos, promover aceitação e garantir que as necessidades dessas pessoas autistas sejam atendidas. Muito obrigado, boa noite. Vereador Micael Fernando dos Santos. Com a palavra. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. Mais um dia, né, para a gente estar lutando. Cumprimentar a todos aqui presentes. Também o público que nos acompanha de casa, assessoria, né, toda a minha equipe, ao jurídico dessa casa, pelo serviço prestado, né, nas nossas solicitações. E aí eu quero iniciar aqui, lembrando que na Constituição Federal, no seu artigo 1º, no parágrafo único, intitula que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Aí a gente vem para a lei orgânica desse município, a qual nós, como os guardiões da mesma, entende no artigo 5º, o poder municipal pertence ao povo que o exerce através de representantes eleitos para o legislativo, executivo ou diretamente segundo estabelecido nesta lei. Parágrafo único. O povo exerce o poder. Pessoal, eu trago essa fala aqui pelo seguinte: do começo do ano para cá, a gente vem sofrendo bastante dificuldade nos atendimentos, principalmente no que condiz à população. Porque toda vez que um gestor ele tenta, de certa forma, prejudicar o vereador, ele não está prejudicando o vereador, ele está prejudicando o povo. Porque cada um aqui foi eleito para representar o povo. E é o que a gente tem feito aqui durante todo esse período. Então, eu quero deixar aqui também um recado aos secretários, aos diretores, aos comissionados. Vocês são indicados, vereadores são eleitos pelo voto popular. A representação aqui é do povo. Então, toda vez que eu ou o meu gabinete solicitar, eu não estou pedindo para o vereador Micael, eu estou pedindo para a dona Maria, que está lá na ponta, que muitas vezes ela não tem o que comer em casa, que muitas vezes ela está há 3, 4 meses por uma consulta, por um exame de sangue. É justo essa mesma senhora, essa família ficar à espera? Então, eu deixo aqui essa mensagem e uma reflexão também a todos que estão aqui presentes. Outra situação que eu quero também citar aqui, referente a uma indicação que eu encaminhei à Prefeitura em novembro de 2021, onde eu solicitava que, onde existia a Fundação Vão Ambrosina, fosse instalado o CRAS Centro, lá na Valdemar Gomes. E, após o pedido, felizmente saiu. No último dia 7 de dezembro foi inaugurado. Pessoal, vocês têm que conhecer aquele espaço, ele é lindo. Tem ar-condicionado, tem água gelada, tem ventilador, tem uma cozinha gastronômica lá. Só que aí vocês vão perguntar para mim, o que falta? Pessoas, vidas. Desde então, a unidade continua fechada. Ou seja, um local que era para estar cumprindo a sua razão social se encontra fechado. Um local que era para acolher famílias. Um local onde a pessoa tem uma dificuldade, está em vulnerabilidade, ela é acolhida. E onde o poder público se encontra? Já estamos no mês 4, e o cadeado continua lá no portão. Então, eu faço um questionamento, e aproveito também, encaminhar ao jurídico dessa casa, que a gente faça um requerimento, pedindo, né, que seja feito o quanto antes esse atendimento, porque um local que era para atender 5.000 pessoas, hoje se encontra vazio. E é triste, né? A gente, como morador, porque antes de estar vereador, eu também sou morador da cidade, eu convivo na cidade, eu usufruo os pontos, né, públicos da cidade, mas aquele que é um ponto importante de acolhimento se encontra fechado. Aproveitar também e falar uma questão e parabenizar a Guarda Municipal pelo seguinte fato. O BS Sítio Aparecida, por 3 vezes já tentaram arrombar. A porta que foi forçada continua do mesmo jeito. Ventilador não sequer tem na unidade. Aí eu pergunto, como que uma pessoa que está passando mal
consegue um atendimento, se naquele lugar não tem nem mesmo ventilador? E eu pergunto, vai ser esperado o quê? Acontecer o pior? Para se tomar uma providência? Então, vamos ver essa questão da segurança, não só na unidade do sítio Aparecida, como demais unidades, que, inclusive, estarei indo pessoalmente a cada uma fazer a vistoria, né? Porque me compete o ato de fiscalizador, então é o que eu farei. Aproveitando também, eu quero agradecer o início, né, de uma obra que foi feita lá na Rua Visconde do Rio Branco, no Jardim Vitória, onde parte da rua cedeu e começou a ser iniciada a obra, né, com o muro de arrimo e a contenção. E muitos moradores estão me procurando porque teve uma alteração no trajeto do ônibus. Quero aproveitar e informar para vocês que é por um tempo curto, né, logo a prefeitura vai concluir a obra que foi iniciada, e também que eles tenham um pouquinho de paciência, né, porque a gente sabe, uma coisa resolve, outra piora, infelizmente não dá para agradar tudo. E finalizo também aqui com uma tragédia anunciada, que eu já perdi as contas de quantos carros caíram na rua Arnaldo Cunha Leite. Essa rua fica abaixo da minha casa. Inclusive, tinha um carro ontem, que toda a equipe aí, teve até SAMU, resgate, foram tudo no local. Eu já perdi as contas. Só que esse mesmo vereador, há anos, vem pedindo um guarda-reio, uma proteção, e até o momento nada foi feito. Ou seja, uma tragédia anunciada, vão esperar acontecer o pior para que seja feito, aí depois não dá para remediar, né, pessoal? Então, essa seria a minha fala. Quero aqui agradecer a cada um de vocês e coloco o meu mandato à disposição. Estamos aí para trabalhar no bem comum, que é ajudar o povo. Obrigado a todos. Vereador Nécio Fiore Júnior. Vereadora Renata Ferreira Lima. Com a palavra. Eu vou ficar aqui mesmo. Boa noite a todos. Quero agradecer, em nome da presidente, a todas as meninas que estão aqui, as mães que realmente hoje veio aqui no apoio, a meus colegas, amigos, familiares. Eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade, presidente, para falar do último acontecido, que aconteceu aqui nessa casa, em relação aos ataques que eu estou recebendo desde o dia 1º de janeiro. Né? Então, aí eu me pergunto, e com muitas pessoas me falam assim, essa menina é desequilibrada, nossa, que show, foram várias críticas, xingou o vereador, mas as pessoas não entendem que eu estava 15 dias sofrendo ataques, ameaças anônimas, né? As pessoas não entendem que naquele momento não era a Renata, vereadora, que estava aqui, e sim era a Renata, mãe. E quando uma pessoa fala que seu filho vai passar mal por uma confusão que foi criada, plantada dentro de uma casa de lei, então eu saí do meu eu. Então eu quero aqui pedir desculpa para as pessoas que estão em casa, quero pedir desculpa para todos os familiares, e quero falar aqui também que eu vou continuar assim, com a minha luta, com a minha missão, que é a pessoa com deficiência. Então, e também quero, presidente, pedir desculpa em seu nome a todos os pessoas que estão aqui, aos vereadores, né? Ainda fico nervosa em relação a esse assunto, foi um assunto que as pessoas ficam batendo, mas eu acredito e creio que vai ser tudo esclarecido. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigada pela palavra. Vladimir Panelli com a palavra. Cumprimentar a presidente, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o público presente, pessoal das rádios, internets, podcasts, amigos, sem nominar alguém, porque a gente, quando esquece de um, arruma problema com o outro. Hoje, como todas as vezes, eu vou colocar meu terno, esperando a sessão. Eu moro longe, então eu já venho arrumado de lá. As pessoas já me veem cotidianamente com
de terno e gravata, porque eu sou advogado e eu acho que o profissional tem que andar uniformizado. De sorte que hoje, ao colocar o terno, eu lembrei do vereador Eudes dos Santos Meira, pai do nosso querido Ítalo, que sempre foi um homem conciliador e que, se tivesse aqui no dia desse espetáculo que aconteceu na casa, ele diria: Panelli, prudência. E eu agi assim, com muita prudência, no meu lugar, mesmo sobre ataques, porque eu acho que um líder faz exatamente assim. E eu, em homenagem ao Eudes, viu, Rose, eu coloquei a gravata que ele me deu e o lencinho que ele me deu, prestando hoje uma homenagem a esse homem, viu, Ítalo, seu pai, de quem você deve ter muito orgulho, que foi sempre um vereador, independente de ser atuante e combativo, foi sempre um vereador pacifista, um vereador que colocava panos quentes onde tinha que colocar e nas horas que tinha que fazê-lo. Então, fica aqui os meus agradecimentos pela lembrança desse vereador que começou comigo no meu partido, né? Eu fui eleito, infelizmente ele ficou meu suplente, e a gente construiu uma carreira política juntos. Eudes, onde você estiver, aquele abraço. Obrigado, senhores. Bora para o trabalho. Última sessão que eu pude falar, com exceção da última, que me privaram o direito da fala, eu disse aqui para os senhores que essa casa tem um orçamento de 27 milhões de reais. Pouca coisa, vocês acham? Muita coisa. Cada vereador consome desse orçamento pelo menos meio milhão de reais por ano. Isso em salário, 13º, encargos, assessoria, carro, gasolina, sala, ar-condicionado, energia. Parece bastante aos senhores um vereador ganhar meio milhão por ano, ou melhor, não ganha isso, mas gasta isso. Esse dinheiro, pasmem, obviamente que ele não sai dos cofres públicos, sai do bolso de cada um dos senhores que muitas vezes deixam de pagar os seus impostos pela impossibilidade de fazê-lo. Não tenho dinheiro. Eu priorizo o quê? Comer primeiro, pagar aluguel, pagar conta de água e de luz. E assim eu vou fazendo. E aí fico devendo IPTU, aí a prefeitura me cobra, está no seu direito. O prefeito é obrigado a cobrar. E desse dinheiro que vocês pagam os seus impostos, a gente sai daqui com meio milhão de gastos do bolso de vocês. Pergunto aos senhores, eu, vereador, se fosse empregado de qualquer um de vocês, que resultado que eu teria que dar gastando meio milhão de reais do bolso dos senhores? Eu deveria ser o quê? Um vereador pacifista somente? Fazer o meu trivial? Fazer as reclamações que eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser combativo? Os senhores admitiriam um funcionário na empresa de vocês que gastasse meio milhão por ano e desse esse resultado que eu estou falando aos senhores? Evidente que não, nós estamos aqui com outro propósito. Nós estamos aqui para fazer valer cada centavo que nós recebemos. E eu, todos os dias, saio da minha casa cedo, venho para cá, cotidianamente, com essa vontade, com essa força de fazer a mudança e transformação do que a gente pode fazer. E aí eu saio atrás de deputado, pedindo dinheiro, pedindo emenda. Eu trouxe o ano passado 7 milhões de reais para essa prefeitura. 2 milhões e 300 em livro para a educação, em projetos de robótica e de povos originários. Eu trouxe 700 mil do vereador Kiko Sereguim para asfalto. Eu trouxe tantos outros milhões e me sinto assim útil, porque eu estou justificando o meio milhão que eu tomo dos senhores. E assim eu vou fazer sempre. Então, segunda-feira, eu recebi o deputado Carlos Zaratini no gabinete do prefeito, que me deu 1 milhão e 300 para construir uma piscina na Rosina, bairro que não tem piscina. Estivemos lá na obra, visitando a obra, fiscalizando a obra, com o deputado, o prefeito Lagoinha, que está empregando cada centavo desse recurso naquela obra, que veio da emenda impositiva que o deputado nos mandou. Aproveitei o ensejo e disse: deputado, quantos votos o senhor teve em Caieiras, na eleição passada para deputado federal? 7 legislaturas tem esse cara. Carlos Zaratini, vou repetir. Ele falou: Panelli, uns 300 e poucos votos.
Falei, puxa vida, o senhor é que é um vereador que atua em Caieiras, que justifica cada real do seu recurso, das suas emendas. Teve só isso de voto? Deputado, eu tenho 3 pedidos para o senhor. Primeiro, o Centro Cultural está abarrotado. Muita gente praticando tudo aquilo que se faz no Centro Cultural. A parte administrativa do Centro Cultural está dentro do Centro Cultural, ocupando um espaço que poderia ser do povo para mais cursos, para mais aulas, para mais coisas a fazer. Me dá 700 mil, mais ou menos, o Felipe, secretário de obras, estava junto, me dá 700 mil para eu construir um bloco administrativo fora do Centro Cultural, deputado. Isso vai justificar que a gente abra mais salas de balé, de música, de canto, etc., teatro. E o deputado falou, 700 mil para o Panelli, para o prefeito Lagoinha. Não contente com isso, eu disse para ele, deputado, me arruma 1 milhão para asfalto. Eu estou precisando, o prefeito está precisando, a cidade está precisando. Quantos não são os reclamos que nós temos todo dia? Dizendo, pô, minha rua está com buraco, minha rua tem problema. Não basta só eu subir aqui e reclamar, o prefeito não fez para mim, tapou o buraco. Não, eu tenho que buscar, eu tenho que ser vereador atuante, eu não posso ser um bunda mole. E ele me deu mais 1 milhão para asfalto. Olha aí, o que merece esse deputado? Será que uma salva de palmas para o deputado Zaratini? Será que a gente pode oferecer isso a ele? Os senhores concordam? Vamos bater uma salva de palmas para o deputado Zaratini? Pedi mais uma coisa para ele. Dentro do meu bairro tem uma comunidade, 27 casas sem luz. Ora, mas Panelli, e o projeto Luz para Todos? O governo federal, o Lula foi um grande ampliador disso tudo. Como que é uma comunidade a 20 quilômetros de uma capital e a 12, 13 quilômetros do centro de Caieiras não tem iluminação pública na rua e não tem luz em casa? Passei essa demanda, estamos trabalhando para que a gente resolva esse problema. Bom, encerro então esse capítulo com o Zaratini, fico muito agradecido, feliz e contente. Senhores professores e funcionários da prefeitura que estão aqui, eu trago boas notícias. Talvez a notícia do Juninho já esteja prescrita, porque esse ofício nem chegou, mas nós, vereadores da base do governo, fizemos uma reunião assim que o Macedo teve a oportunidade de conversar comigo, porque sequer nós fomos convidados para essa reunião. Né? Os vereadores, 5 vereadores da base do governo não foram convidados. Sabedor disso, liguei para o prefeito, como o líder dele nessa casa, disse, prefeito, Nelson Fiore não ficou sabendo, Lagoinha, Josi, Ítalo Meira também não. E eu, casualmente, fiquei sabendo porque estava na casa. E depois disso, mandei um recado para aquele cidadão, que é o presidente do sindicato, para que eu pudesse falar com ele e pudesse expor os meus sentimentos para com os senhores funcionários. Essa casa, gente, já foi palco de tantas vitórias, mas de tantas, de 98 que eu conheço essa casa, que me causa uma espécie muito grande, me deixa com vontade de chorar, porque daqui saíram todas as leis que nós convivemos com ela todos os dias, inclusive o aumento de todos os senhores. Já teve presidente nessa casa que, graças a Deus, não foi reeleito, porque na renovação de uma legislação que o tribunal disse que se não fizesse, 210 seriam mandados embora. E esse cara virou as costas para todos os funcionários, ameliado por grupos políticos, recebendo propina para isso, e não votou essa lei, e mandou 210 funcionários para casa. E nós estamos às vésperas de uma mesma mudança igual a essa. Essa lei, o tribunal, de novo disse que ela teria que ser refeita. E estamos aqui como dantes na terra de Abrantes, reformando a mesma matéria. Quero ter a sorte que isso não padeça do mesmo crime que praticou o antigo presidente, de ser cooptado por grupos políticos para não votar a lei, para mandar 210 embora para casa, e para mais do que isso, criar uma dificuldade administrativa para o prefeito e depois ensejar um pedido de afastamento dele aqui nessa casa. Isso é verdade e eu provo para qualquer um dos senhores. Então nós precisamos ter, para estar aqui, um status maior do que reclamar.
o status de ter vergonha na cara, de poder subir aqui com a cara limpa e poder dizer o que quer. Então, senhores professores, dessa reunião, com esses 5 vereadores, o prefeito garantiu para cada um dos senhores que eu pudesse vir aqui e dizer: os senhores terão 10% de aumento. E eu acho pouco. Depois nós vamos abrir para os senhores falar. Vamos cumprir o nosso dever aqui e já já os senhores terão a oportunidade de se manifestar, segundo a nobre presidente o fez. Bom, muito rapidamente agora, peço mais um pouquinho da paciência dos senhores e da presidente. Eu quero dizer que, deixa eu tirar só aqui os requerimentos. Pessoal, cooperativa. Eu estou vendo uma cooperativa que eu já denunciei aqui. Eu estou vendo uma cooperativa que eu já fiz lei para pará-la, como outras que tiveram aqui, roubaram o dinheiro de todo mundo, que é notório esse saber, mais de 47 mil pessoas enganadas em todo o estado de São Paulo, chamada Conex, que não é notícia fresca. E agora nós temos uma outra, dos dissidentes da Conex montaram a Diamond. Olha só que nome bonito, hein, Samuel? Diamond, aquele diamante bonito que você olha. E ali, esses caras vendem um sonho da casa própria, não é? Para a pessoa que não precisa declarar a renda, comprovar a renda, pode ter o nome sujo, vai pagar 300 conto por mês, e os caras vão tomando. Então, o que eu fiz aqui? Na denúncia, fui até ameaçado de morte por esse pessoal. Eu disse assim para eles: para você montar hoje uma cooperativa habitacional, você precisa ser dono do terreno. Acaba o problema, porque nenhum deles são donos do terreno, nenhum deles fizeram R$1 de investimento. Você tem que comprar o terreno 6 meses antes de fazer o lançamento do teu projeto e estar no nome da sua cooperativa. Viu, Zé? Tem que fazer isso. Depois disso, o senhor tem que ter um capital social da cooperativa que seja igual ao valor do seu empreendimento. Se o seu empreendimento tem um custo de 20 milhões de reais, o senhor terá que ter um capital social de 20 milhões de reais. Por quê? Porque o cara faz capital social de 10 mil reais, rouba o dinheiro de todo mundo e dá no pé. Ele responde na justiça pelo capital social integralizado do patrimônio físico dele. 10 mil reais. Ele roubou milhões e resolve com 10, então não. Ele tem que ter. A lei está aqui. Está aqui, vigente. Então, o que eu fiz? Eles continuam dando golpes. E eu continuo avisando. Dessa vez eu notifiquei a prefeitura. Fiscalização para ir lá. Porque eles não vão ter autorização do prédio que eles estão vendendo. Não tem o terreno no nome, não tem o capital social integralizado que deveria ter. Ou seja, estão contra a lei. Então, peço à fiscalização que vai lá, que decifre esse mistério, esse engodo, e feche a cooperativa, desde que ela não esteja, né, nos padrões legais exigidos pela legislação vigente de Caieiras. Pessoal, rapidamente, Sicob, agência de uma bancária, de uma cooperativa, que está se instalando lá em Laranjeiras, o Bradesco foi embora, a Caixa está indo, e o Sicob teve coragem de ir e montar uma agência lá em Laranjeiras. Vamos fazer um café da manhã no Buffet Mar às 8 horas. Estou convidando os senhores que se interessam de abrir uma conta num banco que não cobra taxa nenhuma. Não sou garoto propaganda do banco, não. Eu acho que o banco faz girar e virar microeconomia circulante e vai estar situado na cidade. Você vai poder pagar a conta, e eu já estou transferindo conta da minha empresa, conta do condomínio que eu administro, de mais de 500 mil reais por mês, para o Sicob. Ele não me cobra nem o recibo, que eu pago R$ 2,50 para o Bradesco, o boleto, ele vai me cobrar 34 centavos. Então, vale a pena conhecer. O banco faz divisão de lucros no final do ano e etc. Mais um pouquinho da sua paciência, presidente. Explorando um pouquinho daquilo que eu perdi da outra fala. Esse projeto do guincho, gente. Todo dia eu recebo uma reclamação. Quais são as reclamações? Pô, eu vou pegar o meu carro, tive meu carro guinchado, que já é um trauma.
foi para o guincho, eu já estou pagando o guincho, o pátio, tenho que pagar todas as multas, não paguei IPVA, enfim. Um gasto que às vezes a pessoa não tem. E quando eu vou retirar o carro, o que acontece? Sai lá do Detran uma mensagem que o carro só sai do pátio no guincho. E aí eu fui falar com o dono do guincho. Ele falou, não, esse guincho que está aí não é meu. Esse guincho foi uma formação de guincheiros que ficam que nem papa defunto na frente da funerária, esperando o cliente chegar para levar o carro, não pode sair sem ser no guincho, e aí o cara cobra 150 mangos para pôr o carro ali e deixar na rua de baixo. Pode isso, Samuel? Então eu estou fazendo essa lei proibindo, por isso que é estranha a lei, proibindo que o guincho fique na porta do pátio. Ponto. Ele já tem que ficar fora. E a segunda coisa é começar a fiscalizar esses guincheiros para ver se eles têm os devidos alvará, estão contribuindo com a cidade no mesmo tamanho e na mesma altura do que eles estão cobrando dessas pessoas. E todo mundo acha que é o pátio, e não é. O guincho que fica na porta não é do pátio. Mas o Detran manda essa mensagem na liberação, dizendo que tem que pagar o guincho. Por olha só isso, eu volto daqui a pouco na explicação pessoal. Muito obrigado. Perdão, presidente. Josefa Maria Marques, com a palavra. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a Deus por mais um dia, por mais uma luta, por mais uma batalha grande. Então, gente, eu vou falar só um pouquinho. Quero agradecer à Guarda Municipal, quero agradecer os internatos, meus amigos vereadores. Quando eu falo amigo vereador, é todos. Eu não excluo nenhum vereador. É todos vereador. Certo? Porque aqui um precisa de outro. Porque um vereador sozinho não faz nada. Certo? Então, eu quero aqui agradecer a vocês, né, por estar aqui nessa Casa de Lei. Fiquei muito triste no episódio que correu na outra sessão, que eu estou com 20 anos de Câmara, nunca vi um episódio desse. Eu nunca vi uma coisa dessa. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida uma coisa dessa, certo? Porque eu acho que a gente tem que ter respeito, tem que ter sabedoria, né? Porque a gente, se quer qualquer coisa, discutir qualquer coisa, é em casa, não é numa casa de lei, que aqui é feito para fazer, para trabalhar, arrumar os projetos, para fazer serviço para todos vocês. Porque a gente ganha para isso. E vocês sabem que a gente ganha para isso, para fiscalizar e ajudar vocês. Tá certo? Por isso que eu fiquei muito triste. Espero que não ocorra mais esse acontecido aqui nessa Casa de Lei, certo? Porque isso não está certo. Né? Isso aí não está certo. Como outra coisa que eu vou falar uma coisa para vocês. A gente trabalha para o povo. Pelo menos eu trabalho, todos nós trabalhamos aqui para o povo. Então, eu fiquei contente esses dias. O seguinte. Eu fiz uma indicação em 2019, no OBS do Miraval. Certo, gente? Pode ir lá ver que está o posto reinaugurado. Foi sábado a reinauguração. Sabe? Fiquei muito contente com o posto reinaugurado, certo? Porque eu trabalhei 12 anos na saúde, eu entendo muito da saúde. Graças a Deus. Então, fiquei muito contente. Estive no posto lá, com as meninas lá, o posto ficou muito bonito para a população. Eu só tenho que agradecer a Deus por mais essa conquista, mais essa vitória, que é em prol do povo. Porque se a gente faz, o povo fica contente. Né? Porque tem um posto, um BS daquele, no Miraval, que era 3 cômodos só, desde que eu entendi de dinheiro, que eu trabalhei lá também. Então, eu fiquei muito contente. Eu só tenho que agradecer a Deus por mais essa conquista, gente. É isso aí que eu tenho para falar. E contem comigo enquanto presidente. As portas do gabinete estarão abertas para vocês todos, tá certo? Quem quiser a palavra, é o seguinte, depois da sessão, que meus amigos falar, terminar a sessão, quem quiser falar, está pronto para falar, eu abro exceção, certo? É isso aí que eu tenho para falar. Gente, muito obrigado.
a todos. Tenham uma boa noite para vocês todos. Senhora presidente, peço escusas à senhora por ter pulado o seu nome, viu? Não, sem problema. Não imaginei que a senhora fosse falar. Sem Desculpa. problema. Sem mais vereadores para fazer uso da palavra, havendo número regimental, terá início a ordem do dia. Projeto de resolução número 004 de 2025, de autoria da mesa, da diretoria. Dispõe, abre, altero o capítulo de A, parágrafo 30, no 3, no artigo 93, da resolução número 004 de 19 de abril de 2023 e da outras providências. Tem que pegar aquele negócio aqui na mão. Em razão do regime de urgência especial aprovado no expediente e com o parecer escritos e favoráveis da comissão já anexo, coloco o projeto em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Votaram? Votou já tudo? Pronto, né? Projeto aprovado. Projeto de lei 018 de 2025, de autoria do vereador Micael, que dispõe sobre instituir no município de Caieiras a campanha municipal de conscientização e combate ao consumo de cigarro elétrico e da outras providências. Com o parecer escrito favorável da comissão, coloco o projeto em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Doutor Canélio, Ítalo. Ítalo. Projeto aprovado. Projeto de lei número 022 de 2005, de autoria do vereador Lagoinha Josi, que dispõe sobre institui no município de Caieiras o programa Criança Não é Mãe e dá outras providências.
Com o parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Para discutir, senhora presidente, aqui do meu assento, projeto de lei número 022/2025 institui no município de Caieiras o programa Criança Não é Mãe e dá outras providências. Esse projeto visa não apenas prevenir a gravidez na adolescência, mas também promover a educação e a conscientização sobre a saúde reprodutiva, garantindo que nossas crianças tenham um futuro mais seguro e saudável. Sabemos que a gravidez na adolescência traz consigo uma série de desafios e dificuldades. Muitas vezes essas jovens se veem privadas de oportunidades educacionais e profissionais, perpetuando ciclos de vulnerabilidade. Com este programa, estamos dizendo que podemos fazer diferente. Estamos afirmando que cada criança deve ter o direito de crescer, aprender e se desenvolver plenamente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Projeto aprovado. Não votou? Ah, foi mal. Eu já quero que vote logo. Coloque em votação. Esse projeto é muito bom. Projeto muito bom mesmo. Nelsinho. Esse computador é muito ruim, né? Projeto aprovado. Obrigado mais uma vez. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, solicito o primeiro secretário que verifique se existe vereador registrado para a explicação pessoal. Assim, presidente, 3 vereadores inscritos, Lagoinha Josi, Renata Lima e Vladimir Panelli. Pela ordem, a Renata como mulher, por gentileza. Mais uma vez, boa noite. Gente, estou vendo aqui que tem bastante cargos comissionados. Também estou vendo aqui pessoas que estão aí há 20 anos também como funcionário da prefeitura. Vai ser bem rapidinho, tá, pessoal? Era para ter hoje aqui um projeto, né, em relação ao que o colega falou, de 210 cargos. Eu não sei o que aconteceu, a gente ficou sabendo que não desceu, mas tudo bem. Mas como vocês vieram aqui, e eu preciso deixar bem claro, que com certeza na próxima quarta-feira alguns não vai voltar, eu já vou dar minha justificativa em relação... Não é que eu sou contra o cargo comissionado, jamais. Até porque eu sei que tem bastante gente que trabalha, e muito. A única coisa que eu me coloquei aqui, que eu não sou a favor, que eu achei estranho, que com certeza o jurídico da casa vai me explicar, até porque eu estou chegando agora, e eu tenho que ter muito cuidado em colocar a minha assinatura, né? Então, é o seguinte, no projeto que desceu, doutora Moisés, a gente tem 13 secretários ganhando praticamente quase 16 mil. Só que no projeto desceu 24 adjunto, ganhando praticamente 8 mil reais. Tá? Então, eu quero falar para vocês, podem se manifestar, não tem importância. Se consertar, eu quero que seja bom para todos. Né? Que, apesar de conta, eu tenho pessoas que, por exemplo, pessoas lá do setor de obra, que está há 22 anos, 20 anos na prefeitura, ganhando R$ 1.900. Às vezes, o colega que acabou de chegar, ganhando o dobro, fazendo a mesma função. Eu estou aqui, como o nosso colega falou, para fiscalizar e fazer o trabalho de vereadora. E não ser injusta, e ser justa com todos. Então, é isso que eu tenho para falar, e que Deus abençoe a vida de vocês.
Vereador Lagoinha Josi. Muito boa noite a todos presentes, rádio local. Bom, falar de salário, então vamos fazer uma lei aqui para baixar o nosso, que é 12 mil. Como o vereador bem disse aqui, ó. Eu concordo. Só a favor. Só a favor, tá bom? Vamos questionar salário, porque vamos fazer o seguinte, porque esses salários aqui não chegou agora na gestão Lagoinha, não, tá? Isso aí já chegou, já tem muitas e muitas décadas. E eu não vi nenhum vereador questionar isso aqui na tribuna, em lugar nenhum. Mas já que não é para nós resolver a situação de todo mundo, vamos começar por essa casa, que bem disse o vereador Dr. Panelli, que nós gastamos 500 mil reais ano, tá bom? E já que é para reverter isso daí, vamos reverter e melhorar a vida de todo mundo, uai. Porra! Subir aqui, pegar microfone para fazer média é fácil. Eu quero ver agir, ter atitude, tomar providências, tá? Que eu não vejo, tá bom? Então vamos repensar esses nossos cargos aqui, esse nosso salário aí. Se tiver que ajudar o prefeito, nós vai ajudar. Como bem disse também o vereador Dr. Panelli, não adianta só fazer documento lá para o prefeito, fazer casa na lua, fazer não sei o quê, que é só o que a gente vê. Projeto no sentido que seja feito isso. Agora, cadê que o vereador, que ele tem a obrigação de saber qual que é o limite de gasto do prefeito, da prefeitura. Porque, igual a nossa casa, a prefeitura não é diferente. Tá? A gente tem um salário mensal por mês aqui, onde a gente tem que colocar pontual. Ó, eu vou pagar isso, vou pagar aquilo. Tá? Então não adianta a gente ficar aqui fazendo documento e não procurar o deputado que há 2 anos estava aqui na cidade pegando na mão de todo mundo e sumiu, certo? Pedir uma ajuda, pedir uma emenda, que é o que o Dr. Panelli fez, e foi o que eu fiz agora recentemente, em parceria com o prefeito Lagoinha, com o André do Prado. Essa UBS do Miraval aí, que já está no papel, já tem 200 anos, foi eu, com parceria com o prefeito Lagoinha, fui até o deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, e consegui a emenda para que o prefeito conseguisse tirar do papel. Falar é fácil, agir é mais difícil. Tá? É onde eu quero agradecer o nosso deputado estadual, presidente da Alesp. Não estou fazendo política para ninguém aqui não, mas a gente tem que ser grato. Merece honra, ele merece honra. A gente tem que dar honra para quem merece. Tá? E merece honra, que é um deputado que vive presente. Nós temos deputado aqui, vizinho aqui, que só apareceu faz 2 anos agora. Nas eleições ele apareceram aí. Aliás, 2 anos não, tem 6 meses que ele apareceu na cidade. E tinha sumido, estava sumido, já tinha 2 anos. Alguém viu ele nesses 2 anos? Sumiu de novo. Alguém viu ele nesses 6 meses andando aqui na cidade? Não viram. Como eu disse, fazer média é fácil. Tá? Bom, mas o assunto não é esse. Como bem disse o Dr. Panelli, na última sessão, infelizmente, foi um negócio triste, deselegante, onde nós não tivemos o direito de responder, de ter nossa defesa, né? Porque cada um tem o seu direito, por isso que tem aqui esse momento de fala. Eu não quero saber quem roubou a pai, quem deixou de roubar. Quem roubou tem que pagar e ponto e acabou. Porque roubar de uma criança deficiente tem que ser preso. Tem que ser preso. Tá? Para mim não importa o A, o B, o C, o D. Se roubou, tem que pagar. Não é só quem roubou a pai, não. É quem roubou o dinheiro público. Tá? Eu sou a favor disso. Tá bom? E quem tiver alguma coisa para falar de mim, pode falar que, graças a Deus, meu pai ensinou nós a ser homem, ser honesto, não pôr a mão em nada do que é dos outros. Tá? O que é meu, o que é seu, é seu. Tá bom? Bom, o assunto aqui é boa noite a todos, mais uma vez. Quero começar deixando claro o meu total respeito às mulheres na política. Apoio a luta de todas que enfrentam o preconceito e lutam por mais espaço. A presença feminina fortalece a democracia e merece ser protegida. Também defendo o direito de cada cidadão se expressar. Todos têm o direito de falar, desde que respeite as regras da Câmara e dos demais presentes. Na sessão passada tivemos um momento difícil, algumas pessoas se exaltaram e a sessão precisou ser encerrada. Mas é importante dizer que essas pessoas não têm ligação com o meu mandato. Elas falaram por conta própria, usando o direito de se manifestar, que aqui é a casa do povo, tá? Aqui o povo pode vir a hora que quiser e quando quiser, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém. Eu estou na rua 24 horas, certo? O povo vem aqui para prestigiar o meu trabalho, não para me cobrar. Sabe por quê? Porque eu estou na rua. Eu não ganhei a eleição dia 6 e desapareci, não. Estou na rua todos os dias, de domingo a domingo e feriado. Tá bom? Sou contra qualquer tipo de confusão ou falta de respeito, principalmente com as mulheres. Mas também defendo que todas possam ter sua opinião, mesmo que pense diferente de nós.
O que precisamos é de respeito, diálogo e união. Vamos continuar trabalhando por uma política justa com espaço para todos. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Vladimir Panelli com a palavra. Novamente cumprimentar todos os vereadores, a mesa, colegas, funcionários públicos, professores, saúde, enfim, todos os funcionários de maneira linear. Pessoal, talvez eu não tenha me feito claro, né, nas minhas palavras, mas esse aumento de 10% é um compromisso do prefeito com todas as categorias. Não vai prestigiar só uma ou outra. Os professores, obviamente, que às vezes tem o Fundeb, que tem resíduo, que vai especificamente para os professores, mas esse aumento é linear, é para todos os funcionários da máquina pública. Bom, eu acredito que eu fui privado várias vezes de falar das citações que foram me feitas da PAI, né, participando de um processo onde a síndrome, não é, da areia movediça é vertente. O que é a síndrome da areia movediça? Eu estou morrendo na areia movediça, mas eu preciso puxar alguém comigo. Eu preciso levar para o buraco alguém. Então eu fico com a mãozinha procurando alguém. Me vitimizando de uma vitimização barata. Não é? Mas eu não sabia, eu não podia fazer, eu não sou técnica, eu não sou isso. Mas o Panelli participou do processo. Quando ela me traz do negócio, de um negócio onde ela está sendo investigada e eu não, ela está exatamente sofrendo da síndrome da areia movediça. Tem remédio para isso, senhores doutores e enfermeiros? Deve ser algo psicológico, né? Tratamento mental, só pode ser. Porque eu vou explicar para os senhores o que eu tenho a ver com esse projeto. Tem alguém aqui que não acredita em Deus? Vejo que não. Parabéns. Você com a sua crença. Mas você é a minoria. De 200, você é o único. Eu acredito muito nele. E esse projeto, Pai, é um projeto de Deus e eu vou explicar para os senhores aqui. E depois eu vou fazer um comentário sobre a opinião da vereadora que disse do projeto, sem nenhum conhecimento. Nem leu. Esse projeto não muda um cargo. Não aumenta R$1 de salário para ninguém. Esse projeto é só uma adaptação que o tribunal mandou fazer, de reiteradas vezes que se entrou nessa casa, para adequar as funções desses funcionários e não salário. Como é que ela diz aqui que um secretário ganha 14 mil e que nós vamos mexer nisso? Nós não podemos fazer isso, vereadora. Aprenda antes de falar, se não sabe, se omite. Esse projeto tem que passar nessa casa um ano antes desse aumento. E não passou na virada do mandato o aumento nem de vereador, nem de prefeito, nem de vice-prefeito e nem de secretários. Então não há aumento no projeto. Mas eu quero falar da PAI. É da PAI que eu quero falar. Mas depois eu falo de novo do projeto. Estava eu na inauguração do Rei do Óleo, Franco da Rocha, em frente ao Espetão, na presença do prefeito de Franco da Rocha, Kiko Seleguim, do prefeito de Caieiras, Gerson Romero, a convite do Caio, meu amigo, para inaugurar aquela loja. Estou lá, com os amigos confraternizando, recebo um telefonema do juiz de direito da primeira vara de Caieiras. E ele me disse assim, onde você está? Eu disse, excelência, eu estou aqui no Rei do Óleo. Poxa, eu vou para Jundiaí e vou passar aí que eu preciso te falar uma coisa muito importante. Puxa vida, vem aqui. O cara foi lá, juiz de direito, prefeito, prestigiou a festa do Caio. Ele me chamou em apartado. Ontem, Samuel, eu vi a entrevista do Gerson. Perfeitamente, você e o Tiago, brilhante. Ele não falou uma coisa correta naquilo. E eu vou corrigir todos os pontos que ele falou lá, que são equivocados. Ele não trouxe dinheiro nenhum, papai. O juiz foi lá, me chamou em apartado e disse, Panelli, tem uma multa da drogaria Bifarma
de 3.700.000 reais, que eu penhorei todas as contas da Bifarma, penhorei todos os cartões de crédito da Bifarma, e esse dinheiro está aqui em juízo. E esse dinheiro é do Ministério Público, de uma multa que não é municipal. Se é do Ministério Público, é uma multa estadual. Uma multa que foi feita aqui em 2004, sobre a nossa vigilância sanitária, que tinha gestão plena. Talvez eles nem pudessem ter multado, porque a nossa gestão municipal é plena, é ela que age, mas mesmo assim eles multaram. Isso gerou de R$ 12.400 em 2004 para quase R$ 4 milhões em 2018. E esse dinheiro está aqui, Panelli. E ele vai embora para São Paulo. Ele vai ser construído obra em São Paulo. A farmácia é daqui. O recurso tinha que ficar aqui. Me dá uma obra, me dá uma coisa, um nome, para que esse dinheiro fique aqui. Eu converso com o Ministério Público, para esse dinheiro ficar aqui. E a primeira coisa que Deus disse para mim foi o seguinte: APAI. E a segunda que ele me falou, Hospital Espírita Fabiano de Cristo. Talvez são as duas entidades que mais promovem o bem-estar social nesta e em outras cidades. E ele disse: APAI é um apelo, nós vamos conseguir. Passa no meu gabinete amanhã para a gente iniciar esses trabalhos. E assim se deu. No outro dia, 8h30, 9h, eu estava lá, impressionado com isso, com uma vontade louca de trazer esse recurso para nós. E aí ele me disse: para a gente ter o recurso, não basta o Ministério Público autorizar. A farmácia, além de ter essa ação aqui, ela entrou com recurso no tribunal. Tem um recurso pendente. Se a farmácia não abrir mão desse recurso, nós não podemos fazer um acordo aqui embaixo, porque senão o tribunal julga a favor da farmácia, perdemos todo o recurso. Então, Panelli, nós temos que fazer uma ginástica. Qual seja essa ginástica? Você tem que convencer o dono da farmácia a abrir mão daquele recurso para que esse dinheiro fique aqui. Maravilha. Não existia nesse elenco, naquele momento, a APAI. A APAI foi citada como um mote para que o recurso ficasse. E aí eu comecei o meu calvário, a minha parte do calvário, da peregrinação, para encontrar receptividade no dono da farmácia, para que ele pudesse abrir mão do recurso e o recurso ficar aqui e fosse para a instituição. E ele disse para mim, categoricamente: não abro mão do recurso. Poxa, mas é um fato apelativo, é o nome, sua farmácia vai ficar legal. Poxa, uma entidade aqui. A primeira reunião que eu fiz com ele foi 7h na chácara do lado do Alpes. Eu, Panelli, sozinho. Não tinha Gerson, não tinha pai, não tinha ninguém. Consegui marcar uma reunião com o juiz, com ele. Não uma audiência, uma reunião. Nesse dia, esse cara deu um show, que ele não ia abrir mão do recurso, que ele queria brigar até o fim para ter o dinheiro de volta. E não preso em juízo, para que virasse uma instituição de caridade. E aí, a gente começou e iniciou, né, a provocação do consentimento com isso. Teve indisposição com o juiz, ele ameaçou virar a mesa do juiz, porque não estava preterindo ele do direito do recurso. Eu senti aquela situação, falei: puxa vida, nós conseguimos mais, Samuel. Né, nós temos o recurso, não estou conseguindo convencê-lo. Mudei a estratégia. Tirei o Alexandre Della Coleta, que é um dos donos, e fui falar com o Marco Della Coleta, que é um irmão mais prudente. Fui lá no Alphaville, onde é o QG dele. Conversei com o Marco, falei: viu, vamos fazer algumas reuniões para a gente amadurecer isso. E o Marco, então, passou a conversar com o juiz e afastou do caso o Alexandre Della Coleta. E aí nós começamos a ter mais sucesso nas nossas negociações. Quando deu acordo, mais ou menos, é aí que nós trouxemos a APAI para as audiências, 2 que foram feitas. Tenho as 2 aqui. Uma feita aos 21/9/2018, onde se falava de um recurso de 3.649.000,
E o Marco Della Coleta disse, eu vou fazer o acordo. Nossa Senhora, aquilo foi paradisíaco. A gente estava sentindo que o cumprimento daquela ação divina estava se concretizando. E parecia uma coisa realmente extasiante. Bom, começamos a trabalhar nisso com a prefeitura, com a Câmara, e onde eu, Panelli, entrava. Eu, Panelli, aonde entrava nisso? Entrava como o buscador do recurso e entrava como presidente dessa casa. Para criar uma legislação eficaz para que pudesse fazer, então, a permuta. Não foi o Gerson que fez, como ele disse, o Fábio Senac, quando era presidente. Não, essa permuta foi depois dessas duas audiências. Eu também não preciso do microfone. Eu preciso dar um recado para os senhores, para apagar, né, para a gente acabar de vez com a síndrome da areia movediça. Então, gente, participação no Panelli. Fui atrás do recurso, fiz as reuniões, fui para a audiência, o prefeito foi para a audiência, a PAI foi para a audiência, aí chegou a PAI, porque já era real a história. E aí, nós saímos de lá, cada um com uma obrigação. Qual foi a obrigação do Panelli como presidente da Câmara? Votar uma legislação que pudesse, uma autorização que pudesse deixar a prefeitura fazer a permuta diária com a PAI. E foi isso que foi feito. Essa lei foi feita nessa casa, a toque de caixa. Em 12 dias, nós aprovamos a lei 551/26, de 9 de novembro de 2018, autorizando a prefeitura a fazer a permuta diária com a PAI. Trocar a sede da PAI por 4.300 metros ali naquela avenida onde se localiza os escombros da PAI. E assim foi feito, cada um saiu lá com a sua... Qual foi a minha participação depois disso nesse processo? Mais nenhuma. Mais nenhuma. Nessa audiência, tudo resolvido, tivemos um impasse. O Marcos Della Coleta queria dar 1.200.000 para a ACD, 3.700.000 para a PAI, e nós esquecemos dos honorários de um perito que trabalhou nessa ação por 15 anos, que eram R$1.600.000, e o cara não abria mão disso tudo. Tudo isso trabalhado, na última audiência cai tudo por terra, porque esquecemos do perito que tinha honorários de 1.600.000. Chamamos então o perito para conversar, explicamos para o perito que era uma causa nobre, uma causa que ia criar uma PAI regional, sairia de uma PAI com atendimento de 200 crianças para 650 crianças, né? E conseguimos convencê-lo de baixar os honorários de 1.600.000 para 900.000, e ele baixou para fazer o acordo. Fizemos então o acordo, não foi recurso nenhum para a ACD, a Abifarma ficou de pagar os honorários do perito e liberou então o juiz 3.649.000 para a PAI. Sob qual a condição? Que existiria a prefeitura como órgão fiscalizador, a DEMAC, que era o instituto, como órgão fiscalizador, e a própria PAI como órgão fiscalizador. Doutor, já deu o seu tempo do senhor, viu? Eu gostaria, Zefinha, por favor, por a senhora ter me privado. Eu tenho todo o tempo do mundo, mas 1 minuto eu consigo concluir. Porque senão, exaustivamente, na próxima sessão, vou falar disso de novo, vou encher os pacovar de todo mundo. Então, gente, simples, fazendo um brief. Tudo certo, acertamos tudo. Bom, o recurso está contido numa conta judicial. Certo? Se tem um orçamento da obra, que foi um orçamento menor ainda do que o mercado diz, e o próprio laudo do CAEX, que é o membro do Ministério, o braço do Ministério Público, de engenheiros que diz isso. Bom, indo adiante, o que acontece? Todas as medições têm que ser fiscalizadas.
O que é praticar um crime? Praticar um crime, que nem está escrito lá no artigo 121 do Código Penal, é matar alguém. Então, é transgredir uma legislação que existe. Esse crime, você vai ser culpado por ele, né? E vai existir uma pena. E esse crime se dá por ação. Ação é o cara matar alguém, ele teve essa ação. E ele pode se dar por omissão também, de eu deixar de fazer aquilo que eu tinha que fazer por rigor da lei. E talvez seja esse o defeito desse processo. Talvez seja esse o defeito que está faltando 600 mil reais na conta da PAI, porque não houve omissão de algum desses atores no sentido de fiscalizar as medições que essa empresa fazia. Aí, ontem, no programa Samuel, falaram, a empresa que construiu a PAI não é a mesma que construiu o prédio da Câmara, não é. Uma chama Cajimassa e a outra chama outro nome. Não tem nada a ver. Não adianta se valer da síndrome da areia movediça. São coisas distintas. Indo mais além, a gente que não tem capacidade técnica para avaliar uma obra, nós temos que contratar. Simples, a PAI poderia ter dito para o juiz, excelência, eu não fiscalizo, eu não conheço, não tenho expertise, mas eu quero contratar um engenheiro, com o dinheiro que está depositado na conta. E aí, eu tenho condição de avaliar se aquela medição da empresa está certa, se a medição da prefeitura está certa, porque eu tenho uma contraprova comigo do meu engenheiro. Isso não foi feito. E desculpem os senhores, isso para mim é omissão. É o que eu queria dizer, fico feliz e contente de poder explicar, e gostaria muito que todos esses atores fossem compelidos a falar em juízo e que cada um pudesse provar a sua inocência, a sua culpabilidade. E que cada um saia daqui dormindo com os seus sonhos ou com os seus pesadelos. E eu garanto para os senhores que eu durmo muito bem. Muito obrigado a todos pela paciência. Desculpa, presidente. Não havendo mais escrito para explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a 6ª sessão extraordinária, que será realizada dia 23 de abril de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos, vão todos com Deus.